Sejam bem-vindos a mais um Psiconexões, um quadro onde trazemos várias personalidades aqui para discutir os assuntos mais diversos ligados à saúde mental. E hoje, para reforçar a campanha do Janeiro Branco, uma campanha aí apoiada pela ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, com direcionamentos de várias promoções de saúde ligadas à saúde mental, nós trouxemos ela, doutora Fernanda Lima, psiquiatra. Um prazer te receber, Fernanda. Prazer, Gustavo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É muito rico te receber aqui com toda a sua experiência. E um dos pontos principais, Fernandes, é que nós que trabalhamos aqui na região percebemos aí uma grande fragilidade em relação à saúde mental das pessoas e eu acho que muito poucas informações. E eu acho que o nosso trabalho, ele começa muito nesse ponto, principalmente da gente estar enriquecendo as pessoas, primeiramente, com um conhecimento maior sobre como você ter uma qualidade de saúde mental em alguns pontos que muitas vezes as pessoas negligenciam. Como, por exemplo, a questão de sono. Muitas vezes a gente percebe aí as pessoas com uma alta carga de trabalho, pouco tempo de descanso, uma sobrecarga muito grande, principalmente as mulheres, né, com uma jornada aí tripla, quádrupla às vezes de trabalho. E eu gostaria de saber um pouco de você, como que você percebeu, chegando aqui na região e observando essa fragilidade na questão de saúde mental? Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, Gustavo. É uma honra estar aqui falando sobre saúde mental, um assunto que nós amamos, né? Sim, com certeza. Então, cheguei na região tem mais ou menos um ano, né? Finalizei a minha jornada de residência em psiquiatria e voltei para a região. E o que eu tenho percebido? Que as mulheres elas estão cada vez mais procurando realmente o psiquiatra, procurando a terapia para falar mais sobre o que a fragiliza, sobre o que acontece para dentro de si, até mesmo dentro de casa, né? Então eu percebo muito que as mulheres estavam precisando deste apoio, estavam precisando se externalizar mesmo, para buscar ajuda, para buscar essa questão da saúde mental. Sim, a gente consegue ver uma fragilidade muito grande, né? Principalmente vindo do núcleo familiar, muitas vezes. Do ponto social, né? Às vezes a gente ainda consegue perceber algumas famílias em situação de insegurança alimentar aqui na nossa região, que a gente percebe que fragiliza muito o exercício do nosso trabalho. Muitas vezes porque a gente tem que, às vezes, tirar leite de pedra, né? Com uma tentativa de dar um apoio, uma medicação adequada para o paciente, né? Talvez não a melhor do mundo, mas trabalhar com aquilo, as ferramentas que o serviço público muitas vezes nos proporciona, né? E eu percebo que muitas dessas dificuldades também, elas estão ligadas a uma grande ignorância, no sentido de falta de conhecimento ou falta de uma educação direcionada em relação ao cuidado de saúde de uma forma geral, né? Hoje em dia a gente percebe no Brasil uma onda muito grande ligada à saúde física, né? O desempenho de atividade física, o que também é um ganho muito grande para a questão de saúde mental, mas a gente percebe que as pessoas falam muito pouco sobre os sentimentos. E como que você percebe isso no consultório hoje? Exatamente. Falando um pouco sobre a vulnerabilidade, né, que foi o que você me trouxe, eu não percebo isso tanto dentro do consultório, mas eu percebo isso muito nos ambulatórios que atendo, né? Atendo, inclusive, aqui em Rio Casca, pelo consórcio, atendo em algumas cidades vizinhas, e a gente percebe a grande vulnerabilidade, né? Então, focando um pouco mais na mulher, a gente tem contato realmente com aquela relação abusiva, né? A mulher que precisa ser o esteio da família, a mulher que precisa ser a fortaleza e a mulher que também chega em casa e sofre a violência doméstica, sofre o abuso mesmo por parte daquele companheiro. Então, quando chega para nós, ela chega uma mulher muito fragilizada, ela chega uma mulher com várias sintomatologias mais ligadas ao humor deprimido. Muitas delas fechamos o diagnóstico para depressão, fechamos o diagnóstico para transtorno ansioso, iniciamos o tratamento, mas a gente percebe que aquela fragilidade ela continua. Sim. Então, nós, com o nosso trabalho, a gente precisa fazer o nosso melhor e ajudar essa pessoa a perceber o que tem de melhor ao seu redor também, né? Perceber que ela pode ser forte,
perceber que ela pode sair daquela situação que ela está incluída, perceber que ela pode mudar um pouco a realidade que ela está inserida. É um pouco do quadro de empoderamento, né? Exatamente. E é muito importante ver principalmente uma mulher falando sobre isso, porque é o seu lugar de fala, né? E é muito difícil eu falar isso para as mulheres, porque por mais que nós temos uma empatia, nós não temos a mesma vivência para entender exatamente quais são todas essas pressões, não só no lar, mas uma pressão social que existe de estigma em cima das mulheres, trabalho. Né? Com certeza. E como que foi essa construção do pensamento que você tem hoje, Fernanda, ao longo da sua formação na psiquiatria? Eu acredito que vai ser até bom a gente voltar um pouquinho, assim, o que me levou à psiquiatria, né? Muito bom, excelente. É o ponto que eu gosto muito de trazer, assim. Eu brinco que foi a psiquiatria que me escolheu, não fui eu que escolhi a psiquiatria. Geralmente é assim. Quando eu iniciei minha graduação, fui mais voltada para geriatria, né? Sempre gostei muito de idoso também. Mas no decorrer da graduação, quando eu me deparei com a teoria da psiquiatria, gostei muito, sabe? E aí gostei muito, me identifiquei, mas eu falei assim, ok, vamos aguardar para ver se é realmente isso que eu gosto, né? Mas quando eu me deparei no internato, com CAPS, né? Eu estava no CAPS e eu me deparei com uma paciente que chegou para mim muito deprimida, para mim enquanto aluna, né? Chegou para mim muito deprimida, com humor muito hipotímico, sintomatologia ansiosa. E nós entramos com a medicação e posteriormente, né, no retorno, não me lembro se 1, 2 meses, ela voltou muito melhor. Voltou com uma vida muito melhor, uma qualidade de vida, um sorriso no rosto. E aquilo me encantou. Aquilo nunca tinha me tocado na medicina como me tocou naquele dia. Maravilhoso. E eu falei, acredito que é para esse lugar que eu vou. E aí a psiquiatria me escolheu. E eu acredito que nós temos o perfil de muita escuta, né, Gustavo? Para ser psiquiatra, nós temos que ter esse papel de escuta, esse papel de se colocar no lugar do próximo, entender o que está acontecendo sem julgamentos, porque hoje em dia a psiquiatria ela é muito estigmatizada. Então... Menos que um dia já foi, mas ainda muito. Menos que um dia já foi, né? Antes aqui de começarmos o podcast, a gente estava falando que a gente está no processo, Sim. né? Acredito que a gente teve muitos ganhos, estamos no processo. Mas é isso, assim, estarmos juntos na luta pela psiquiatria, pelo paciente da saúde mental, é isso que me move hoje em dia. Ah, isso é maravilhoso. Você fez faculdade onde? Eu fiz a faculdade em Manhuaçu. Muito bom. Na Unifacig, eu sou da primeira turma de lá. Maravilhoso. E a sua residência foi onde? E aí eu finalizei a residência, finalizei a graduação em 2020, em 2021 iniciei a residência médica em Caratinga. Muito pela bom. UNEC. Isso, muito finalizei bom. No ano passado. Então você já recebia na residência muitos pacientes nossos daqui, muitos, né, da pacientes da região. Então é maravilhoso. A gente sabe que também a formação psiquiátrica lá em Caratinga é muito rica, porque também tem muitos psiquiatras de grande valor lá. Sim. Lá o número de psiquiatras é bem maior aqui da nossa região, né? E são profissionais muito bons também. Maravilhoso. E o que é uma experiência que te marcou na sua residência? Não posso falar uma. Algumas. Sabe? Foram algumas, Gustavo. Eu falo que é muito enriquecedor, porque nós temos contato com pacientes muito graves, com histórias muito únicas e algumas patologias que me chamaram muita atenção. Mas sendo um pouco técnica agora, então, o que me chamou muita atenção foram alguns pacientes como síndrome de Cotard, que é algo difícil de vermos assim, na nossa prática, no dia a dia. Me deparei também com uma síndrome neuroléptica maligna que nós tivemos que conduzir em ambiente de terapia intensiva. Então, Vocês tinham Dontroleno lá? Ou vocês faziam com a Amantadina? Tínhamos. O hospital conseguiu para nós. Eu morro de medo disso aqui. Aqui na nossa região, a neuroléptica, a gente muitas vezes não consegue uma estabilização tão adequada do paciente, porque a gente fica tendo cuidado ali no manejo da medicação, para tentar não ser muito agressivo, justamente para evitar, porque como a nossa região é uma região que é
carente ainda, a gente não tem um suporte muito grande aqui em relação a essas medicações das emergências psiquiátricas mais graves, nesse sentido, né? Esse paciente, olha que interessante o que foi, assim, era um paciente que ele tinha uma deficiência intelectual, então era um paciente muito agitado. E aí, em momentos de agitação, realmente, o conduziam para os prontos atendimentos da região. E aí eles administravam mesmo o haloperidol injetável, né? Sim. Que é o Aldol injetável que a população conhece. E foram administrando nesses momentos de agitação. E em um determinado momento foram colher um exame de urina, perceberam que ele estava com uma infecção urinária. Sim. Iniciaram um antibiótico que potencializa ainda mais o antipsicótico, né? E junto a isso, retomaram para ele as medicações que ele já estava fazendo um uso há um tempo. E aí o paciente evoluiu mesmo, muito espástico. E é isso, uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes, talvez eu acho que é a falta de conhecimento e de manejo psiquiátrico por conta dos médicos clínicos, né? Parece que muitas vezes eles veem a psiquiatria como se fosse um universo diferente. Um universo paralelo. Exatamente. Porque é muito complexo o diagnóstico psiquiátrico inicialmente, principalmente no ponto de investigação, quando você tem que excluir todas as causas clínicas do paciente, né? E é muito difícil, às vezes, a gente fazer o clínico entender que, muitas vezes, uma crise convulsiva focal ele pode gerar sintomas psiquiátricos como alteração comportamental. Exatamente, não que seja a causa base. Né? Exatamente, ou seja, nesse paciente, não necessariamente fazer Aldol, você vai ter alguma resposta terapêutica adequada, né? Talvez ali você fazer uma idantalização do paciente, como um manejo como qualquer outra crise convulsiva, você teria um resultado de fato efetivo, né? E aí muitas vezes aqueles pacientes que chegam também principalmente idosos, com alteração de nível de consciência, com uma desorientação, eles chegam no pronto-socorro e muitas vezes já falam, é um quadro psiquiátrico, que na verdade é um quadro de delirium, aí vem esse quadro da infecção. E aí solicitamos um exame de urina e infecção urinária. Lá está a causa. Aí você trata a infecção e magicamente o paciente melhora, né? Exatamente. E é isso que eu tento trazer também muitas vezes para os meus alunos dentro da disciplina da psiquiatria, principalmente esse ponto. Para o paciente ser psiquiátrico, ele não pode ser clínico. E pasmem, pacientes psiquiátricos também têm doenças clínicas. Paciente psiquiátrico infarta, nem toda dor no peito é ansiedade. Paciente psiquiátrico tem AVC, nem toda desorientação é um quadro de psicose. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente quer trazer, principalmente a nível de informação, para aquelas pessoas que têm idosos dentro de casa, cuidados, acamados, né, que podem gerar algum tipo de infecção. E quando eles apresentam uma sutil alteração ali de nível de consciência, já é importante, antes de pensar no quadro psiquiátrico, olha, eu vou no meu posto de saúde pedir um exame. Sim. E ali já muitas vezes evita inclusive a hospitalização desse paciente, o que melhora a qualidade de vida e expectativa de vida também, porque a gente sabe que no ambiente hospitalar o paciente está muito disposto a infecções e outras afecções do gênero, né? Isso, o que eu sempre falo assim, idoso mudou o comportamento, investiga. Sim. Né? Porque idoso, na maioria das vezes, não vai cursar com a doença como o adulto. Né? Ele não vai apresentar febre, grande parte das vezes. Então, ficou um pouco mais agitado, teve uma mudança no padrão do sono. Investiga a causa orgânica também. Né? Claro que podem haver outras questões, né? O quadro demencial, mas é preciso excluir causa orgânica primeiro. Sim. E uma coisa que você falou que eu acho muito interessante, principalmente das síndromes raras, em Cotard, a doutora Fernanda comentou sobre a síndrome de Cotard, e a síndrome de Cotard é a síndrome do morto-vivo. Né? E como que foi esse paciente, Fernanda? Como que foi para você viver essa experiência nesse tratamento? Foi desafiador, né? E na psiquiatria e na medicina foi interessante, né? Uma paciente muito grave, ali por volta dos seus 55, 60 anos. E ela trazia claramente para nós, doutora, como que eu vou comer se eu estou sem garganta, se eu estou sem esôfago? Eu não posso comer. Né, ela trazia claramente para nós, porque no Cotard ele também pode ter essa sensação de que está se desfazendo e algumas partes do corpo não existem mais. Então, ela não conseguia alimentar.
E o mais interessante é que, com o decorrer da doença, ela tinha muito aversão à proteína carne. Sim. Né? E alguns estudos trazem também que esse tipo de paciente, eles têm a relação do cotar com a questão da alimentação da carne. Então, ela recusava muito alimentos com carne. E foi muito difícil mesmo, muita psicoterapia, muito psicotrópico, né, antidepressivo, tivemos que entrar com antipsicóticos também, e nós observamos uma melhora significativa da paciente. E ela chegou a ficar 100% inapetente? Não. Tivemos uma remissão parcial. São quadros muito graves, sim, né? Que sim. precisa... E lá, esse ambiente, eu estava num ambiente com ela hospitalar, né? Então, eu não consegui acompanhá-la a longo prazo. Nível ambulatorial, né? Isso, mas a curto prazo ela teve uma remissão parcial. Sim, e eu acho isso muito interessante porque aqui em Rio Casca, nós temos 2 síndromes raras também. A gente tem um Diógenes e a gente tem um Munchausen por procuração. Olha... E principalmente esse caso do Munchausen por procuração é muito complexo, né? Principalmente porque envolve o Ministério Público, né? A gente precisa explicar como que funciona todo o processo desse adoecimento, né? A gente precisa mostrar a fragilidade social da questão da família, como que a forma de manejo desses pacientes, porque são 2 no caso, né? E 2 no caso porque, para vocês que não sabem, a Munchausen por procuração é onde mais ou menos vamos colocar aqui no caso como uma mãe que acaba percebendo doenças no filho que não existem. E aí começa a fazer um super tratamento de algo que não existe, uma hipermedicalização, que geram efeitos colaterais, geram, como muitas vezes tem uma suspeita de quadro psiquiátrico devido à entrevista com a mãe naquele ambiente, gera toda uma alteração de comportamento devido ao abuso de medicações, né? E aí até a gente descobrir que a verdadeira solução era suspender tudo, né? E pensar aí no cuidado, aproximar dessa família para trazer a mãe para dentro do tratamento também. E a gente teve um certo sucesso, né? Mas igual você falou, nessas doenças mais graves, nessas doenças mais raras, é difícil a gente ter uma remissão completa, isso, né? E uma supressão interessante do delírio, né? Sempre sobra alguma coisa. Doutor, ele está muito melhor mesmo, mas está tendo isso ainda. Mas eu acho que não precisa de medicar, não, né? Mas aí a gente percebe. Mas, de alguma forma, a gente consegue, antes de tudo, ver a qualidade de vida que ganha ali, né? O núcleo familiar. E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter essa percepção e, de uma forma geral, até por conta da baixa educação, a promoção de saúde nesse sentido, as pessoas tendem a levar muito para o pessoal alterações psiquiátricas do outro, né? Eu costumo muito falar lá no CAPS, para a nossa equipe, que eles falam, gente, mas o paciente com mania é muito fácil, né? O CAPS inteiro sabe que o paciente está em mania. Mas, geralmente, aquela hipomania, ela passa um pouco mais despercebida, um pouco mais complexo. E eu falei, gente, é muito fácil saber quem que já vai direto para a internação e quem que vai ser atendido, né? E é simples, através da própria família. Como? Doutor, não estou reconhecendo mais meu filho. Eu não sei o que ele está fazendo, está brigando com todo mundo, está fazendo um monte de coisa que ele não costuma fazer, eu não estou reconhecendo mais. Então, eu costumo dizer que é quase patognomônico de um quadro de mania, né? Essa despersonalização. Exatamente. E como que você vê lá no seu CAPS esse manejo da equipe na compreensão das patologias psiquiátricas? Então, eu entrei no CAPS em 2021, né? O CAPS de Ponte Nova, nós não falamos, né? Eu trabalho no CAPS de Ponte Nova. O CAPS de Ponte Nova é um CAPS muito antigo, né? Ele foi fundado há muitos anos. Então, tem uma equipe muito bem preparada, sabe? Enfermeiros que estão há anos, técnicos de enfermagem que estão há anos. Então, conhece muito bem o paciente. E o mais curioso é que tem uma rotatividade muito grande dos mesmos pacientes. Sim. Porque, infelizmente, alguns pacientes psiquiátricos, como os psicóticos, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar, se não tratado, né, se não manter o uso regular da medicação, ter um apoio social muito grande, eles deixam de tomar a medicação
e, consequentemente, com o tempo, eles retornam para nós. Sim. Né? Pois desestabilizam. Então, acaba que tem uma rotatividade grande no CAPS, mas sempre retornando alguns pacientes que já estiveram por lá. Então, a equipe é uma equipe muito bem preparada. Eles já têm conhecimento sobre o paciente, eles já visualizaram muitas patologias e estão sempre lá para nos ajudar mesmo, assim. Então, fico feliz por estar lá. Eu acho muito bom isso também, principalmente por essa proximidade da questão da atenção básica. A gente acaba conseguindo captar muitos dados sobre o paciente, do território, né? Visando principalmente que a nossa ideia do tratamento do paciente psiquiátrico é essa inclusão, né? Essa reinclusão social do paciente, não afastá-lo. Exatamente. E um ponto interessante que nós trabalhamos em CAPS, né? O que eu sempre bato na tecla lá, imagino que você aqui também, é que o paciente ele não é do CAPS, né? O paciente ele é do território. Então, a partir do momento que está conosco, nós observamos uma melhora, o paciente está melhor, aceitando medicação, ele precisa retornar para o seu município. Essa é a ideia do tratamento, né? E ele precisa ser incluído. Né? Então, ele precisa chegar nesse território e ele precisa ser incluído no seu seio familiar, ser incluído no seio social. Então, a gente precisa introduzir esse ser humano no seu território. Né? Não podemos considerar que ele é do CAPS e precisa ficar lá por longos períodos. Com então, certeza. Isso é algo que a gente bate muito na tecla com os municípios, sabe? Para nos ajudar nessa questão da ressocialização. E a gente percebe também que acaba que quando esse paciente ele não tem um devido tratamento, ele acaba se tornando um risco social. Então, é interesse das políticas públicas de manter esse paciente estabilizado dentro do território. Por isso que esse acompanhamento ele é muito importante. E também, já puxando um gancho que eu não sei como que é em Ponte Nova, mas acredito que não deva ser muito diferente daqui, grande parte dos nossos pacientes são dependentes químicos também. Olha, né? Interessante. E aqui a gente vê, a gente está falando de síndrome rara, muitas vezes o Wernicke aqui, e a gente tem inclusive um estoque robusto de tiamina aqui no hospital por conta de que não é algo tão comum, mas em Rio Casca é extremamente comum, né? Wernicke Wernicke é quando esgota a vitamina B1, né? A tiamina, ela acaba sendo usada para ser metabolizado para o álcool ser tirado do organismo e falta vitamina para o cérebro, porque é ela que joga a glicose para dentro do neurônio e o neurônio só funciona com glicose. É como se o carro não tivesse no posto de gasolina, mas não tivesse a bomba para colocar gasolina no carro. E aí a gente percebe que muitos desses pacientes, eles cursam aí com quadro de desnutrição intenso, porque é inveterado, né, esse etilismo. E principalmente cocaína. Eu inclusive estou convidando as universidades que nós temos aqui próximas, né, para a gente tentar desenvolver um estudo mostrando a epidemiologia da prevalência de usuários de cocaína aqui na nossa região. Porque são muitos pacientes, né? E a gente percebe que o próprio processo de psicotização criado pela alteração neurológica da cocaína, do uso, está acontecendo com cada vez mais frequência. Então, é como se fosse uma endemia de cocaína que está crescendo cada vez mais e principalmente dentro do público jovem, né? E como que você vê isso lá no seu CAPS? Então, lá também, né, nós absorvemos o público do CAPS AD. Em Ponte Nova a gente absorve o CAPS adulto e o AD, né? No mundo ideal teria que ser separado, né? Em alguns municípios existem o CAPS 2 e o CAPS AD, que é o álcool e droga, né? Mas nós absorvemos bastante. O que eu vejo muito em Ponte Nova, muito álcool e muito crack também. E uma vulnerabilidade social muito grande. Então, são pacientes que chegam para nós em uma situação muito precária, emagrecidos, desnutridos. Engraçado que lá nós não observamos tanto Wernicke. É interessante. Pacientes muito desnutridos, né? Então, a gente começa um trabalho, né? Começamos a medicação, começamos a redução de danos, mas infelizmente o que nós percebemos é um retorno deste paciente
para a situação de antes. Sim. Então, eu vejo que eles nos procuram muito a título de uma ajuda, né, de um respiro, mas a gente não consegue chegar na fase da abstinência, né? Então, a gente trabalha muito na redução de danos, que também é um trabalho muito bonito. Sim, né? Não, com certeza, né? É aquilo. Se a gente não consegue curar, a gente pelo menos tenta ajudar da forma que a gente pode, né? Exatamente. E principalmente quando você fala aí da fase de abstinência, eu percebo muito aqui, e a gente tenta fazer esse trabalho de psicoeducação com a família, os familiares dos pacientes que estão lá em permanência dia no CAPS, sobre o delirium tremens, né? Que é uma complicação tardia. E geralmente a família fica um pouco perdida. Nossa, mas ele tomou a decisão de parar de beber tem 3 dias. E agora que ele ficou assim? Tá mais agitado. Exatamente, tá vendo coisa, tá falando que o irmão dele morreu, o irmão dele tá do lado dele. O que tá acontecendo, doutor? E aí eu acho isso até interessante também, porque seria interessante que os médicos clínicos também tivessem uma mão maior dentro desse processo, e eu até acredito também que o delirium tremens é uma causa clínica e não psiquiátrica, porque aqui, esse processo de abstinência é devido a uma alteração orgânica pela falta da química, né? Sim. E aí, tanto que o tratamento é diferente nesse paciente, por mais que ele esteja tendo uma alucinação, um quadro delirante, o tratamento dele é benzodiazepínico. Né? Em larga escala. Em larga escala. Eu costumo dizer no hospital, ele fala assim, doutor, mas quanto? Eu falo, até de hora em hora se precisar. Né? Porque, de fato, é o que alivia esse momento de intensidade disfórica do paciente. Sim, e deixar o paciente também um ambiente mais confortável possível, né? Sem muita luz. Sim, sem muito barulho, sem muita gente, né? Esse condicionamento ambiental é muito importante. Inclusive, eu acredito que é o ambiente que atrapalha muito o nosso trabalho em questão de manter esse paciente abstinente. Né? Porque muitas vezes a gente consegue controlar ele no CAPS, quando ele faz a reinserção territorial, por conta daquela vulnerabilidade social, ele acaba retomando o uso da substância, né? E aí a gente volta lá naquele último ponto, que é a recaída, né? E aí a gente retoma o tratamento desde o início, de novo ali, trazendo o paciente. E a gente até entra num assunto um pouquinho polêmico, né? As comunidades terapêuticas. Que tiramos o paciente do seu território, né, em busca de melhora. Mas o que é feito para melhorar esse território quando o paciente retorna, né? Então, quando ele retorna dessa comunidade abstinente, ele vai voltar para o seu território e vai estar lá tudo a mesma coisa. Conflitos familiares, vizinhos em uso de drogas, o bar ao lado. Então, o mesmo traficante. O mesmo traficante. Então, é algo a se repensar também aí nos municípios. Com certeza. Eu suspeito da eficácia das comunidades terapêuticas. Por vezes, vejo uma necessidade, principalmente... Sim, não a regra, né? Porque hoje é muito complexo para a gente, principalmente quando a gente precisa de serviços psiquiátricos de alta complexidade, conseguir fazer a transferência desse paciente para grandes centros. Hoje a nossa referência é o Instituto Raul Soares em Belo Horizonte, que eu digo que é uma referência figurativa, né? Que está lá, mas não é possível ser usado. Exatamente. Para Minas inteiro, né? Para Minas inteiro, absorvendo esse fluxo, né? Mas é uma esponja já saturada, né? E, inclusive, aqui eu tenho alguns pacientes que são elegíveis para eletroconvulsoterapia. E é muito importante esse tema da gente falar aqui agora, gente, principalmente em relação à eletroconvulsoterapia, porque eletroconvulsoterapia e eletrochoque não são a mesma coisa, tá bem? Há muito tempo a psiquiatria vem evoluindo, existiu no curso da história da psiquiatria tentativas falhas de tratamento que acabaram submetendo pacientes a alguns tipos de sofrimentos, mas que não é da forma como funcionam hoje. A eletroconvulsoterapia, a ideia dela é criar uma crise convulsiva focal numa área disfuncional cerebral para que o paciente remita sintomas, principalmente sintomas psicóticos graves e, pasmem, é o tratamento de primeira linha para gestantes bipolares em mania. Né? É o único tratamento que a gente sabe que é 100% seguro para o feto. Então... Sem dor. Exatamente. O paciente faz anestesiado no centro cirúrgico com o psiquiatra ou anestesista, né? Ele usa todo o processo de mapeamento cerebral para saber a área específica cerebral onde vai ser estimulado pela corrente elétrica, e nada tem a ver com aqueles casos antigos que aconteciam, né?
E na sua residência, você teve o contato? Porque a gente sabe que hoje, até por conta dessa questão do estigma, está diminuindo muito a disponibilidade de serviços de eletroconvulsoterapia, mesmo mediante a demanda, né, que existe. Sim. Infelizmente, nós não tivemos contato com a eletroconvulso, né? Nós fazíamos o encaminhamento também para o Raul. O que eu tive muito contato foi a aplicação da ketamina, né? Que tem crescido muito. Sim. Então, nós conseguimos presenciar. Para quem não sabe, a ketamina é algo novo, né? Está sendo estudado. E é muito bom para casos de depressão refratária, né? Eu tenho alguns pacientes que eu tenho tido boas respostas com a ketamina. E você tem administrado em consultório? Não. Por enquanto, não. Mas eu acho fantástico, né? Principalmente em alguns pontos. A ketamina, o Spravato, que é feito de uso de aplicação nasal. Apresenta uma boa estatística, porém o acesso muito limitado, principalmente pelo preço e pela burocracia, principalmente aí de planos de saúde que acabam dificultando a ketamina. Exatamente. Mas estudos robustos vêm mostrando que a gente consegue fazer a aplicação da ketamina mesmo via endovenosa ou às vezes até subcutânea. Subcutânea também. Com uma evidência bem robusta mostrando. E é uma medicação muito segura para todos os tipos de depressão, unipolares e bipolares, e a depressão psicótica também. E eu também tenho ficado muito feliz com o resultado que eu vejo os pacientes tendo, né? Eu estou tentando desenvolver um serviço que a gente pode usar a ketamina na emergência, principalmente porque hoje a ketamina é a única medicação que nós temos que ela é um antidepressivo de ação rápida, ela faz efeito em horas, né? E principalmente para o tratamento imediato de ideação suicida. Exatamente. Para os pacientes com ideação suicida é realmente muito bom. Já tive muitos bons resultados. E aí eu estou tentando fazer uma implementação na emergência médica do serviço de ketamina para a gente conseguir trazer uma maior viabilidade. Por quê? Acaba que existe um custo, né, para a administração de ketamina na emergência, mas é um custo menor do que a internação do paciente. E esse paciente ele já pode ter, a gente faz a aplicação da escala de Madras e Hamilton, que são escalas de avaliação de depressão, e a gente percebe uma redução drástica, né, do momento de humor do paciente. E eu fico surpreendido com os resultados que eu venho observando, né? Mas aquilo, política pública é algo que evolui a passo de tartaruga, né? Exatamente. Mas a gente está esforçando para tentar trazer isso para cá. E você tem algum paciente que te marcou nessa experiência com ketamina? Uma em específico, né? Nós começamos, inclusive essa foi até da residência. Ela tinha uma depressão muito grave, depressão unipolar, né? Para quem não sabe, nós dividimos a depressão em bipolar e unipolar. Dos pacientes bipolares e dos pacientes da depressão propriamente dita, da depressão maior. Uma paciente muito grave, uma ideação suicida muito fixa, um pensamento muito rígido, de difícil controle. Psicoterapia seriada, aumento de psicofármacos, mudanças de antidepressivos, e nada trazia para ela benefícios, bem-estar. Foi quando nós decidimos a aplicação da ketamina, né? E dentro de poucas semanas a qualidade de vida da paciente foi outra. Ela conseguiu retomar para o trabalho, ela conseguiu retomar a vida social. E aí o mais interessante é que nós mantivemos, né, a aplicação por algum tempo, né? Porque a ketamina ela é muito boa para resgate, mas ela também precisa ser feita, né, seriadamente, de manutenção, para a gente ter resultados. E a gente trouxe para ela assim, uma qualidade de vida muito boa. Isso me marcou bastante. Usar a medicina e usar os estudos, né, a ciência em prol do ser humano é muito bom. E ver o resultado dessa aplicação. De fato, né? E igual você estava falando do que te trouxe essa motivação pela psiquiatria, eu era uma criança meio iludida da vida, né? Eu era uma criança que, desde que eu nasci, eu falei, qual que é seu sonho? Aí algum falou, ser bombeiro, ser astronauta, meu sonho era mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo. E aí a gente vai crescendo, né? Aí a gente conhece o mundo que a gente um dia teve o sonho de mudar. E a gente fala, talvez o meu sonho foi grandioso demais. Até no ponto que muda a chavinha. Talvez eu não consiga mudar o mundo, mas talvez eu consiga mudar o mundo de alguém. Sim. E isso é uma sensação de recompensa que eu costumo dizer que, por exemplo, no caso da depressão,
é como se a pessoa tivesse uma lente preto e branco na frente dos olhos, né? Eu costumo dizer que é uma inabilidade em ser grato. A pessoa não consegue ser grata mediante a angústia, mediante a agonia, mediante o adoecimento. E quando a gente consegue finalmente tirar esse óculos da frente dos olhos da pessoa e a pessoa vê as cores novamente, né? É como se fosse um renascimento de fato. Você percebe a relação das pessoas se fortalecendo, você percebe um ganho de saúde de uma forma geral. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela tem um quadro cardíaco grave, uma alteração de pressão que acontece com um dificílimo controle, e ela começou a conversar para mim, tem um quadro de obesidade também, e aí ela falando, olha doutor, você foi o último médico que eu vim parar aqui. Fala, por quê? Eu falei assim, porque eu já tentei no endocrinologista por causa do peso, já tentei no nutrólogo por causa da alimentação, já tentei no cardiologista por causa de tudo. E aí, no final, o cardiologista olhou para mim e falou assim, olha, o seu problema é psiquiátrico. E aí, doutor, eu fiquei remoendo aquilo dentro de mim uns 2 meses para entender. E aí, eu confesso que eu não entendi. E eu tô aqui para você me explicar. E aí a gente foi conversando e eu mostrei para ela em relação a vários pontos do desenvolvimento, é igual naquele que a gente já falou aqui, que todo excesso esconde uma falta. Sim. E aí, desde a infância, ela cresceu com muitos irmãos, a filha mais nova, né? Ela sempre descontou na comida aquela angústia que ela sentia, portanto, sempre foi um pouquinho mais cheinha na infância e sofria muito bullying dos irmãos, o que foi muito degradante para a autoestima dela. E que, mais uma vez, ela continuava descontando na comida todo esse processo. Daí veio um ganho de peso, e esse ganho de peso acabou gerando toda uma descompensação metabólica da paciente com riscos cardiovasculares. E aí eu mostrei para ela, tá vendo que muitas vezes nós somos o reflexo da sucessão de experiências que nós vivemos? Como que aquele processo de vergonha, de timidez, como que isso tirou de você o crescimento o desenvolvimento da sua autoestima e como que isso te levou a gatilhos disfuncionais que geraram várias outras doenças clínicas que têm uma causa estritamente psiquiátrica. Sim. Um processo ansioso, muitas vezes, que passa, vamos dizer, por baixo do radar. E eu vejo hoje que a medicina tem mudado em pontos positivos, pontos negativos. Só que um dos pontos muito positivos, eu vejo que uma das últimas resoluções, eu acho que nos últimos 3 anos do CRM, que ele apontou no Código de Ética Médica como negligência médica, negligenciar o estado mental do paciente. Que muitas vezes o paciente chega com queixas somáticas no pronto-socorro e queixas somáticas é quando o corpo manifesta aquilo que a boca não consegue falar. E chega no pronto-socorro e muitas vezes o médico olha para ele e fala, você não tem nada. Eu falo, o que o cara foi fazer lá então? E aí eu começo a explicar justamente a diferença entre crise de ansiedade e crise de pânico. Eu falo, doutor, qual que é a diferença das duas coisas? Eu falo, só existe uma diferença, sensação de quase morte. Se você sente que você vai morrer a ponto de você ir para o pronto-socorro para evitar a sua morte, isso é um pânico. E a crise de ansiedade é aquela que você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo com você, mas você não acredita que você vai morrer naquele momento. Muita angústia, né? Aquele paciente que se sente angustiado a todo momento. Muito, muito. Né? E eu tenho percebido também um crescimento, né? Não sei se é uma coincidência ou uma correlação nesse desenvolvimento do mundo moderno, mas de disforias ligado a esse humor bipolar, né? E por conta de, como que eu digo, muita informação. Hoje todos nós temos o excesso de informação na palma das nossas mãos, né? Sim. Só que eu falo, não adianta ter toda a informação, você tem que saber buscar. E aí, usar, né? Exatamente. Eles chegam com essa queixa de ansiedade e que é muito próximo da disforia, né? Inclusive, 95% deles traduzem a disforia como ansiedade. E aí a gente vai investigando e eu coloco um ponto simples. Geralmente a disforia, ela não tem uma causa preceptante. Ela acontece, o paciente vai se sentindo cada vez mais angustiado, mas ele não consegue pontuar algo que desencadeou aquilo ali. Aquele gatilho. Exatamente. E no quadro mais ansioso, a gente consegue perceber, não, mas eu comecei a ficar ansioso, quanto tempo tem isso? Deve ter uns 3 meses. Aí a minha pergunta subsequente é logo, o que aconteceu 3 meses atrás? Aí vem toda a história, Sim. um enredo que corrobora com a coerência daqueles sintomas do Qual paciente. foi o ponto de partida, né? Exatamente. E aí eu começo pelo processo de psicoeducação que eu falo. A diferença entre expectativa e ansiedade
e transtorno de ansiedade. Porque a ansiedade ela é natural. A ansiedade ela nos protege, né? Muitas vezes a gente tem uma certa fobia de chegar muito próximo de lugares muito altos. Por quê? Porque a gente pode sofrer um acidente e cair. Só que o nosso instinto já cria toda aquela reação para você não se posicionar numa situação de perigo. Exatamente. E isso começa a ser disfuncional quando isso se transforma em transtorno de ansiedade, quando não necessariamente você está em um risco iminente e você tem esses disparos. E aí eu falo, toda ansiedade, ela necessariamente tem uma causa de base. Essa causa pode ser ambiental ou pode ser mental. Aí aqueles pacientes, doutor, às vezes eu estou no meu quarto olhando para o teto e vem a crise. Mas eu falo, mas você está pensando em quê? E eu acho muito engraçado, porque se a gente perguntar para as pessoas, 2 horas atrás você estava pensando no quê? Você fala, aí vem aquela velha história, esse psiquiatra é doido. O que eu estava pensando? Sei lá o que eu estava pensando, sei nem o que eu comi ontem. E no quadro da ansiedade, quando você vira para o paciente, nesse momento que você teve a crise, você estava pensando em quê? Ele consegue te traduzir 95% da história do que ele estava pensando naquele momento. Exatamente. Eu passei por isso hoje, na verdade, né? Uma paciente em tratamento, nós ajustamos a medicação e ela me trouxe, doutora, eu tô com muita diarreia. Pode ser sinal, né, da medicação, mas ela já vinha fazendo há muito tempo, né? E para quem não sabe, diarreia, náuseas, vômitos podem ser sinais do corpo, né, de um transtorno ansioso, uma crise. E aí eu questionei, e o que tem acontecido? Vamos entender. E aí ela me pontuou, né, ela conseguiu entender muito bem que tem algo na vida que está trazendo mais ansiedade, algo bem pontual que vai ser resolvido nos próximos dias. E aí eu falei, achamos a causa, existe, né? a Achamos a né? causa juntos. Mas puxando um pouquinho do gancho, assim, acontece muito também dos pacientes chegarem para nós e falar assim, doutor, eu sou muito ansiosa. Muito ansiosa. E eu falo, vamos contextualizar. Como que é a sua ansiedade? Um dia antes da prova eu fico muito tensa. Um dia antes de fazer uma entrevista de trabalho, fico muito nervosa, não consigo dormir. Né? E aí nós chegamos juntos na conclusão de que a ansiedade, em alguns pontos, é normal, é a emoção do ser humano. Sim. É o seu cérebro dizendo que aquilo você vai estar em uma situação que você vai se sentir em perigo. É como colocar a mão, é como o seu corpo te proteger de colocar a mão numa chama. Sim. Né? Então é o seu corpo te protegendo do perigo. Então é necessário, né, termos essa emoção. Mas como você mesmo pontuou muito bem, quando isso foge do normal, né, quando você se sente angustiado a maior parte do tempo, sintomas somáticos, né, o corpo falando, coração palpitando, mão suando frio, pensamento acelerado, insônia, aí sim a gente precisa de pensar em um transtorno, né? E uma coisa que eu acho fantástica, inclusive foi o que me motivou a montar o quadro Psiconexões, foi porque vamos dizer, um alto desafio. Porque durante muito tempo eu fiquei batendo a cabeça, eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo vincular a psiquiatria com tudo. É uma panaceia. E aí eu fui pensando assim, fui logo nos extremos, né? Falei assim, gente, como que eu vou conseguir fazer uma interface de psiquiatria com ortopedia? Aí eu falei, gente, dor em membro fantasma. Como é que eu faço da psiquiatria com a gastro? Síndrome do intestino irritável. Como que eu faço isso com a parte da imunologia? O estresse crônico, o hipercortisolismo tem uma supressão de imunidade, o paciente desenvolve vários tipos de patologia. Então, eu acho muito bonito isso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é como se fosse o nosso meio de interação com o universo. Sim. E a nossa mente é o que liga o nosso eu a tudo isso. Ou seja, tudo aquilo que é processado pelo ser humano é um objeto de estudo psiquiátrico. Então, por isso que é uma das coisas que me deixa maravilhado na psiquiatria, que a gente consegue literalmente mudar o universo inteiro para alguém. Mudar a percepção da pessoa. Eu gosto muito de trazer para as pessoas como muitas vezes aquilo que elas acreditam, muitas vezes é o que limita ela do próprio desenvolvimento. A crença de merecimento ou a crença limitante. Então,
várias vezes o paciente, não, estou muito angustiado, não estou dormindo, estou ficando nervoso. E aí esse paciente era até específico, porque eu acho muito importante falar para vocês que nós, psiquiatras, não fazemos nenhum tipo de juízo de valor. Nós não somos juízes, nós somos médicos. Sim. E a gente está lá para sempre dar um apoio. Inclusive, algo muito importante, de certa polêmica, mas muito importante, que eu pontuei há 2 anos atrás, eu fiz um podcast lá em Ouro Preto, no Setembro Amarelo. E aí a gente conversou muito dessas fragilidades da violência doméstica, principalmente ligada ao feminicídio. E aí, muito importante trazer sobre todas as formas de proteção da mulher, todas as formas de acolhimento, tudo que pode ser feito para tirar a pessoa desse momento de sofrimento. E aí eu trouxe um contraponto que eu também acho muito importante, que poucas pessoas pensam no tratamento do marido. Porque pode até ser que você tire essa mulher desse meio tóxico, mas a chance de entrar outra mulher nesse meio é muito grande. Interessante. E o causador continua sem tratamento. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que ter esse olhar menos de julgamento e fala que naquele excesso, naquela irritabilidade, naquela agressividade, existe um etilismo crônico, existe uma depressão que justifica o etilismo, e o etilismo mediado por uma substância, a pessoa também tem essa questão da despersonalização e se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa irritada, ou uso de substância, ou às vezes até um quadro bipolar de mania, né? Ou muito provavelmente ele presenciou isso, né, no seu contexto social. Ou até sofreu também com toda essa violência. E é importante a gente olhar de todos os pontos, a gente tratar a mulher daquele período de fragilidade que ela viveu e tratar esse homem para que ele possa desenvolver ao longo da vida dele relacionamentos saudáveis. Porque todo mundo merece ser feliz. E a gente não está no ponto de julgar a ninguém. Sim. E eu gosto de trazer isso por quê? Porque, olha só, esse caso de crença e de merecimento, eu tenho um paciente que ele tem um transtorno ansioso gravíssimo, com várias despersonalizações, aliás, com várias desrealizações acontecendo. E o grande ponto disso é porque ele foi numa despedida de solteiro com os amigos. E aí eles acabaram indo numa casa e ele teve uma relação com uma garota de programa. E aí depois disso ele não conseguiu e também não quis, eu acho que não foi uma opção dele dividir isso com a esposa, mas que ele se sente extremamente culpado. E uma das dificuldades que nós temos é dele sustentar a medicação. E aí a gente começou, inicialmente, logo um dual, a gente fez um Venla para ele, porque é um caso bem grave. Só que a Venla tem a venlafaxina, ela tem uma síndrome de descontinuação muito intensa. E geralmente é para esses pacientes de rebelde de tratamento que eu gosto de passar ela. Aí ele fala, não, mas esse remédio faz muito mal. Eu falo, quando você não toma ele. Aí ela falou, é mesmo. Eu falei assim, mas isso não tem como trocar? Eu falei, por quê? Ele falou, porque ele me faz mal. Eu falei, é só você tomar ele todo dia. E aí, não, doutor, não tem jeito não, porque toma ele todo dia que você vai melhorar. E essa síndrome de descontinuação, ela é importante porque ela acontece em menos de 24 horas e ela te lembra que você não tomou o remédio hoje. Exatamente. E aí você vai lá tomar. E a gente ficou nessa guerra durante uns 3 meses e aí a gente entrou mais profundamente pelo lado da psicoterapia, da análise, né? E aí dentro desse ponto analítico, eu percebi dele uma crença de merecimento de sofrimento. Ele merecia sofrer, ele merecia ser punido por aquilo que ele fez. E ainda mais, ele merece ser continuamente punido porque ele continua sem compartilhar isso com a esposa. Então, por isso que muitas vezes ele tem essa autossabotagem, é fruto de um processo subconsciente, mas que a partir do momento que ele conseguiu trazer isso à luz da consciência, ele falou, rapaz, encontramos e aí a solução. Vem o X da questão. Ele falou, e agora o que eu faço? Aí eu falei, agora, meu filho, é muita psicoterapia. E a gente pode tentar o remédio mais uma vez. E aí ele continuou o uso da medicação, só que agora aderindo bastante ao tratamento, né? E aí ele pediu para convidar a esposa dele para participar de uma sessão. E durante a sessão, ele conseguiu
conversar com ela, né? Eventualmente é uma conversa que durou além das paredes do consultório, mas que depois de, vamos dizer, 1 mês de turbulência, eles já tinham se reconciliado, ele era outra pessoa, e aí ele criou, dentro da psicoterapia, vários mecanismos, principalmente de controle ambiental da exposição, do meio social que ele tinha, que muitas vezes induzia ele a esse tipo de situação e que já deixava ele muito desconfortável. Só que ele sentia que ele não era ele se ele não estivesse naquele meio. Então, aí que vem o ponto de identidade e de influência onde nós estamos. E eu percebo que as pessoas têm hoje uma grande dificuldade de elaboração. Exatamente. Os insights são muito empobrecidos. Eu percebo que as pessoas elas têm chegado cada vez no nosso consultório em busca de uma solução, né? E muitas vezes entendem que essa solução estão nas medicações. Mas muitas das vezes eu falo, medicação vai ajudar, né? Vou te ajudar, uma porcentagem, mas o resto eu preciso de você. Eu preciso de uma psicoterapia, eu preciso de uma atividade física, eu preciso de uma alimentação balanceada, porque você é o protagonista da sua história, né? Então, a gente não pode depositar tudo na medicação. Olha só esse caso, se você continuasse, né, só em aumento de venlafaxina, e não fosse no alvo do que realmente estava causando, possivelmente até hoje ele estaria vivendo nesse sofrimento. Né? Eu acho isso formidável. E eu invento até uma historinha para explicar para os pacientes. Isso eu aprendi na Bíblia, com Jesus Cristo. Que chega uma hora que Pedro vira para ele e fala, mas Senhor, por que o Senhor fala em fábulas? Aí ele fala, porque nem todo mundo consegue entender o jeito que eu falo. Então, quando eu falo em fábulas, eu deixo a livre interpretação. E às vezes eu falo assim para o paciente, a medicação, ela não é o alvo do tratamento. É como se você precisasse correr 20 quilômetros. Você tem que correr os 20 quilômetros de qualquer jeito. E os 20 quilômetros é psicoterapia, são os hábitos. Esses são os 20 quilômetros. Só que você pode escolher correr 20 quilômetros no sol quente, descalço no asfalto, ou você pode correr de tênis no finalzinho da tarde. O que significa? Os 20 quilômetros estão lá para ser corridos. Sim. Só que você pode passar por essa experiência de uma maneira bem mais tranquila. E é aí que a medicação ajuda, na atenuação dos sintomas, para que você enfrente-os de uma forma verdadeiramente eficaz. E aí, em questão das medicações, para explicar para os pacientes a necessidade do uso contínuo, que eles falam, mas às vezes quando eu estou mal, eu tomo minha fluoxetina. Eu tomo uns 3 dias, fico bem, paro. E aí, eu tento explicar para eles da forma, principalmente, como a medicação age. Sim. E eu falo para eles, é como se a gente estivesse batendo uma laje. E o remédio não é a laje, é a escora da laje. E o que acontece se você tirar a escora de uma laje molhada? Aí ele fala, cai. Aí ele, né, você tem um ponto. Eu falei assim, pois é. E isso que é importante. E mais importante do que isso, o nome da medicação, explicitamente falando nesse caso da fluoxetina, é inibidor seletivo de serotonina, ou seja, ela atua inibindo a recaptação da serotonina. Essa serotonina não é o remédio, a serotonina é sua. E essa serotonina ela só existe a partir de um monte de tijolinho que você consegue através da alimentação. Se você não come o aminoácido que faz a serotonina, você não tem serotonina. Logo, o remédio não faz efeito para você. Então, por isso que é importante a gente deixar claro para os pacientes que esse processo também de adequação de hábitos, principalmente os hábitos alimentares, Sim. E eu tenho uma vasta gama de pacientes obesos e desnutridos. E eu gosto de falar isso porque gera um impacto neles. Quando eu falo, você está desnutrido? Ele olha, mas estou desnutrido? E eu falo assim, olha, a nutrição não está intimamente ligada ao seu peso. A nutrição está ligada à sua qualidade alimentar. E quando você só come alimentos de baixo teor nutricional, você não tem. Então, muitas vezes a gente consegue reverter quadros de humor com deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina B12, Exatamente. deficiência de água, que é uma coisa que é só corrigir, mostrar, porque é aí que eu acho que o X da questão não está na correção. Está em apontar a causa. Olha, eu estou corrigindo agora e melhorou. Mas se você não melhorar a alimentação, em 6 meses a gente está sentado aqui de novo. Então, você construindo o hábito de entender o funcionamento do seu próprio corpo e você respeitar as necessidades do seu corpo fisiológicas diante do processo, é de fato a chave para a mudança de qualidade de vida.
E aí eu sempre gosto de bater nessa tecla porque é o que você falou. A gente trazer o paciente para o protagonismo da vida dele. Ele é o protagonista da história, o protagonista do tratamento, né? E pegando um pouquinho do gancho também do que nós estamos falando, eu tenho observado muito pacientes em busca de medicação para diminuição do peso. Sim. Né? E quando questionamos, para além da medicação, o que você tem feito? Você tem feito uma caminhada, tem se alimentado melhor? E na grande maioria das vezes, não. Né? Então, a gente precisa realmente criar essa consciência de que a medicação pode, sim, vir para ajudar, né? Mas precisamos de mudanças de hábitos para realmente ter resultado. Para ser efetivo, né? No grande ponto, porque você é aquilo que você faz todos os dias. E é igual... Você é um pouco de você todos os dias. Eu explico para os pacientes que eles viram para mim e falam assim, nossa, doutor, mas eu gosto tanto do meu clonazepam, né? Eu tomo ele há 20 anos e não aconteceu nada. Aí eu viro para ele e falo assim, olha, então o que acontece? Porque eu gosto de criar uns impactos, porque os impactos ficam, né? Sim, assim, são que marcam. Exatamente. O que o paciente que fuma um cigarro na vida e nunca mais fuma, qual o problema que ele tem com isso? Eu falei, ele tem câncer. Eu falei, não tem nada. Né? Às vezes ele viver num lugar igual o Ipatinga, governador Valadares, ele vai ter mais problemas respiratórios do que esse único cigarro que ele fumou na vida. Agora, o que acontece se ele fumar um cigarro por 30 anos? Aí ele tem câncer. Aí ele pode ter câncer. E é a mesma coisa do seu clonazepam. Pode ser que quando você começou a tomar ele foi bom para você naquele momento. E foi bem indicado na época. Exatamente. Só que o clonazepam, ele é um extintor de incêndio. E você já viu bombeiro que usa extintor de incêndio 24 horas por dia, todos os dias do ano? E aí ele fala, doutor, mas eu não consigo ficar sem ele. Aí eu falo, a preocupação que você tem de depender de remédio, é isso que está acontecendo. É uma dependência. E a diferença da droga para que você usa para a droga que as pessoas que moram na Cracolândia usam é que a sua você compra na farmácia e ele compra com traficante. Mas o efeito é o mesmo. A dependência é a mesma. Aí ela já abre o olho. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu falei, agora você toma durante quanto tempo? Ela, 20 anos. Eu falei, então a gente demora uns 3 meses para tirar. Vamos devagar. Eu sempre falo que uma estratégia muito interessante eventualmente, se você for uma pessoa que toma clonazepam aí há 10, 15, aliás, há 2 anos, 5 anos, 10, 20, tenta conversar com o seu médico sobre a possibilidade de trocar o clonazepam pelo clonazepam em gotas. E aí faz o seguinte, tenta reduzir 1 gota por semana. Por semana, 1 gota. Mas começa tomando quanto? Você toma um comprimido, toma 16 gotas. E aí, reduz 1 gota por semana. Você vai demorar 16 semanas para reduzir o clonazepam. E tá tudo bem. Tem 20 anos que você toma. Então, é uma forma mais fácil da gente conseguir essa adesão do paciente. Sim. E algo que eu gosto muito de falar nos momentos de crise o paciente vira para mim, doutor, mas como é que toma esse remédio? E, evidencialmente, a gente não tem nenhuma estatística que mostra para a gente que o clonazepam em gota sublingual faz alguma diferença do clonazepam em gotas de uso oral, né? De engolir ele. Só que eu sempre falo para o paciente assim, olha, você não vai pingar na água, você vai pingar direto embaixo da língua e vai segurar. Aí o paciente, então tá bom. E qual que é a diferença que isso tem na farmacodinâmica, na farmacocinética? Nenhuma. Só que o clonazepam é um remédio muito amargo, muito ruim. E aí diverge a atenção da crise. Ele está pensando na morte da bezerra, o que está acontecendo, um monte de coisa no meio da crise, aquele tornado na cabeça, de repente aquele gosto amargo na boca, ainda tem que segurar isso. Consegue desviar um pouquinho a atenção. Exatamente. O que isso é terapêutico e não a farmacocinética da medicação. Então, assim, são algumas estratégias que nós usamos, né? E você tem alguma estratégia específica que você desenvolveu ou que você gosta de usar, aplicar diariamente para esses momentos de crise? Nos momentos de crise? Eu sempre prescrevo para os meus pacientes, nas primeiras semanas do tratamento, a medicação SOS realmente. Né? E eu deixo eles muito à vontade para estar entrando em contato comigo nesses momentos de crise, para a gente estar trabalhando juntos, né? Para gerenciar esse momento de crise. Então, junto com a medicação SOS, eu sempre trabalho com eles respiração, né? Meditação guiada,
escutar uma música que alivia, né? Para estar trabalhando com ele esses momentos de crise. Porque com a medicação acertada, com essas mudanças de estilo de vida, em pouco tempo a gente consegue ver uma melhora importante, né? Sim. Mas é importante estar próximo do paciente nesse momento de gerenciamento de crise. E realmente os sublinguais a gente consegue ver uma resposta um pouco mais satisfatória. Tem essa sensação de ser algo mais efetivo, Sim, né? E acaba por a pessoa acreditar que é, Sim. acaba sendo, né? O placebo ajudando aí no caso também, né? Exatamente. Então, eu acho isso muito importante as pessoas entenderem também a importância da terapia. Algumas linhas da terapia cognitivo-comportamental, elas são muito direcionadas para cada tipo. E quando eu solicito um tipo de terapia, eu gosto muito de deixar bem direcionado qual tipo de terapia que eu quero. Por exemplo, um paciente borderline, eu peço uma comportamental dialética. Um paciente depressivo, eu peço uma ativação comportamental, terapia de exposição com prevenção de respostas para toque, fobias, né? E inclusive para dor. Existe uma linha da terapia cognitivo-comportamental direcionada para o tratamento de dor crônica, que é a terapia de aceitação e compromisso. Não necessariamente aceitar, não, eu convivo com dor e está tudo bem, mas é entender que o objetivo do tratamento da dor é o alívio no primeiro momento. Sim. E depois a gente vai tratando devagar os processos que advêm do início do tratamento. E entender que isso é um processo e que ainda existe vida apesar da dor, também é uma compreensão. Porque eu explico para os meus pacientes toda dor, porque eu também trabalho, né, dentro dessa parte da dor crônica, toda dor ela tem um fundo físico e emocional, e não ou. Você fala, mas como assim, doutor? Você está falando que minha dor é emocional? Tem uma dor absurda, como é que isso pode ser emocional? Eu falei, eu vou te explicar. É como se desmerecesse, né, a dor. Exatamente. Aí eu explico para ele o seguinte, imagina que você está na rua, você não tem dor nenhuma, você está bem, você está andando na rua e de repente você olha para trás, tem um pitbull que solta da coleira e começa a correr atrás de você. Você sai correndo, você pula o muro, cai em cima de um monte de pau, sai correndo, chega, fecha o portão, encosta no portão naquele momento que você está eufórico, cansado, aí você pega e olha para o seu pé. E aí tem um prego desse tamanho enfiado no seu pé. E na hora que você olha para o prego, o pé começa a doer. Só que você correu até ali com o prego no pé e você não tinha percebido ele ali. E algumas estratégias que eu uso até na hipnose também para atenuar a dor, principalmente dores de fundos tensionais, direcionado para esse ponto. Na verdade, é diminuir a importância que a pessoa dá para aquela área específica. E diminuindo essa importância, ele consegue conviver melhor com a limitação. Sim. Isso já é um ganho de bem-estar e de qualidade de vida, né? Bem como você colocou na questão das drogas, da redução de danos. O nosso primeiro objetivo é aliviar e qualidade de vida. Se puder curar, a gente cura, senão a gente trata. Sim. Então, tanto no ponto da dor quanto no ponto da redução de danos, eu acho extremamente importante esse acolhimento do paciente. Com certeza. E pegando um pouco do gancho dessa questão da dor, né? Os pacientes fibromiálgicos, né? Tratamento conosco, né? Tratamento com reumato. E o que a gente sempre bate na tecla é: pacientes com fibromialgia precisam fazer exercícios de força. Padrão, né? A. Padrão A. E quando eles recebem essa notícia, né? É difícil a adesão, mas é o que realmente ajuda, né? Sim. É o que realmente ajuda e é o que realmente precisa ser feito junto com o tratamento medicamentoso. Não, e é extremamente importante, eu explico para os pacientes assim, fibromialgia. Fibro de fibras, mio de músculo e algia de dor. É uma dor de fibra muscular. Quanto mais frágil sua fibra fica, mais ela dói. Como que você pode fazer para deixar sua fibra mais forte? Aí o paciente fica olhando e fala assim... Deixa ele raciocinar, né? Ele fala, fazendo força? Aí eu falo, e onde que você faz força? Aí ela, na minha casa? Aí eu falo assim, onde que você faz um pouquinho mais de força? Eu em lugar nenhum. Falo, onde você deveria fazer? Aí você percebe que o paciente já de início, ele já começa a entender onde que você vai chegar e já vai criando artifícios de fuga daquele momento para evitar que você chegue onde ele sabe que inevitavelmente ponto-chave, né? Você vai chegar. E aí você fala para ele, é o treino de força.
é o treino de força que vai fortalecer o seu músculo. Sim. Então ela fala, doutor, mas se eu caminhar, eu não vou... E tipo assim, é claro que eu sempre gosto de deixar claro que caminhar é uma atividade desde que você não faça nenhuma. Mas, para mim, eu considero a caminhada um meio de transporte e não um exercício físico. E não conta aquela caminhada entre a casa e o trabalho, né? Exatamente. Nem eu, doutor, posso caminhar na minha varanda? Eu falo, qual que é o tamanho da sua varanda? Ela tem 3x1. E aí a gente fala, não, você faz, onde que você mais sente dor? No ombro. Eu falo assim, então a fibra do seu ombro está frágil. Ela fala, deve estar demais, doutor, porque dói muito. Eu falo, e a sua caminhada trabalha seu ombro como? Aí ela fica olhando e fala, mas... Então não tem jeito, doutor? Eu falo, não tem jeito, né? Aí que vem a importância da estratégia farmacológica. A gente vai entrar com algumas medicações para aliviar essa tensão, para aliviar essa dor, porém, é aliviar para que você consiga fazer. Aliviar para ajudá-lo a mudar, né? Exatamente. Para além do consultório. Para muito além, né? Para a vida, de uma forma geral. Porque ela fala assim, doutor, agora eu comecei a fazer exercício e de fato a dor começou a melhorar, começou a aliviar. Porque eu gosto muito de deixar claro, porque o tratamento da dor é alívio. A gente vai aliviando, usando as escalas de dor. E aí ela fala, pronto, e agora, será que agora que aliviou eu já posso parar de ir? Eu falo assim, meu amor, então eu tenho uma notícia para te dar. Você vai o resto da vida, porque o dia que você não for, a vida vai cobrar de você, sabe como? Com dor. Então, esse é um estilo de vida. Não é você entender e aceitar que você precisa fazer exercício agora. É você entender e aceitar e, mais do que isso, você continuar fazendo isso pro resto da vida. Então, aí que está o momento da gente virar a chave mental. A gente mostrar para a pessoa a genuína necessidade de entender que o general da vida dela é ela mesma. É o piloto, né, do avião. Eu falo que a vida é um avião e você é o seu próprio piloto. Exatamente. Então você tem que decidir para que lado você quer, para que lado você quer guiar. E eu acho isso assim formidável quando a gente consegue transmitir isso e o paciente consegue receber e entender isso como uma forma de crescimento. E para ele eu gosto muito de explicar a diferença de egoísmo para egocentrismo, né? Nós precisamos ser egocêntricos, nós precisamos entender que a nossa vida parte a partir de nós. Então nós somos o centro de tudo que acontece ao nosso redor. E isso é diferente de egoísmo. Diferente de ser egoísmo. Porque o egoísmo seria o culto a seu eu. É como se você estivesse se colocando no lugar de Deus e é tudo para você e nada para o outro. Diferente do egocentrismo, quando você entende que parte de você para o outro. Então, o centro da sua vida não é seu companheiro. O centro da sua vida não são seus pais. O centro da sua vida não são seus filhos. O centro da sua vida é você. Porque seus pais um dia não estarão mais aqui. E os seus filhos também não, mas por motivos diferentes. E no final, você chegou nesse mundo sozinho. E você também vai embora dele também. E como você quer estar para si e para o outro, né? Exatamente. E aí é o processo de diferença de solidão e de solitude. E eu gosto de trazer isso porque algumas pessoas morrem de medo de ficar sozinhas. E como que você percebe esse processo no consultório? Sobre essa questão da solidão... Uhum. Eu percebo muito isso na fase da terceira idade, né? É aquela fase em que o paciente chega para nós trazendo realmente a síndrome do ninho vazio, né? Que é o momento em que os filhos saem de casa, vão viver sua vida. E é aquele paciente que está tão acostumado a viver para o outro, para a vida do outro, esqueceu de olhar para si. E neste momento ele precisa estar olhando para si, Com né? certeza. Então é neste momento que ele se sente um pouco mais sozinho. Podem vir alguns sintomas depressivos, né? Um humor mais deprimido, uma anedonia, uma hipobulia. Vem a insônia também nestes momentos. Sim. Então esse processo da solidão eu percebo muito nessa fase da vida. Eu costumo até usar uma máxima que serve para os idosos e também muitas vezes que eu atendo dentro da psiquiatria infantil, eu tento direcionar mais para o quadro dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? São os meus alvos principais. Eu percebo das mães atípicas um pouco disso, né? Elas cuidam muito, porém elas
se sentem sozinhas nesse processo, né? Por mais que tenha um companheiro ou não, e aí vem aquela máxima, quem cuida de quem cuida, né? E a gente precisa dar um olhar diferenciado também. E é isso que eu acho bonito. Eu sempre falo que a diferença da psiquiatria do adulto para a psiquiatria infantil é porque a psiquiatria do adulto é uma psiquiatria centrada na pessoa. E a psiquiatria infantil é uma psiquiatria centrada no ambiente. Sim. Porque você modula o ambiente. A criança não tem medicação no mundo que responde tão bem quanto uma mudança ambiental para uma criança. E a gente consegue perceber uma clareza muito grande, principalmente quando a mãe muitas vezes sai do consultório com uma receita com 1 ou 2 medicações inicialmente e com 5 encaminhamentos. Uma para psicóloga para criança, uma TO para criança, um psicopedagogo e uma fono. E aí ela se pergunta, e agora, o que eu vou fazer, né? E aí tá o segredo, o 5º encaminhamento, que é para a mãe, para a psicóloga também. Sim. Porque esse processo que eu vejo muitas vezes, as mães tentam buscar a informação, mas não sabem onde. E elas ficam um pouco perdidas na tentativa de se posicionar diante do quadro. E aí a terapia ajuda muito, não só na aceitação do processo, como também na forma de lidar com ele, nos manejos que ela precisa ter, tanto com a criança quanto com ela mesma, nos momentos de autocuidado. E ela precisa ser escutada, né? Porque no momento do diagnóstico, essa mãe se sente realmente muito perdida, né? Sim. Eu sempre falo que é o início, né? É o início de uma caminhada. Muitas recebem de uma forma ruim, mas eu falo que é o início dela descobrir o que realmente o filho tem, sim, né? É libertador, na realidade. Sim. Porque aí ela pode buscar a ajuda certa, ela pode ir pelo caminho certo, né? Ela pode seguir com o psiquiatra, com a terapia. Então, num primeiro momento, é desafiador, mas muito libertador para essa mãe, para essa família. E nesse momento, ela precisa de apoio, né? Sim. Ela precisa de um norte, como você mesmo disse. Sai com 4 encaminhamentos e agora? O que eu faço, né? Uma mãe que está sozinha, de repente tem um outro filho, tem um trabalho. Então, essa mãe também precisa ser escutada, ela precisa também de apoio, né? Com certeza. E para isso que nós também estamos aqui, né? Isso mesmo. É muito importante. Então, agora, Fernanda, a gente caminhando para o fim da nossa muito produtiva e satisfatória conversa, gostaria que você deixasse também uma mensagem para o nosso público e também para seus pacientes, de uma forma geral, para eles absorverem um pouco daquilo que a gente trouxe tantos assuntos para conversar aqui hoje. Sim, sim. Aproveitando também que nós estamos aqui esse mês, falar um pouquinho do Janeiro Branco, sim, né? O Janeiro Branco que foi escolhido nesse mês, porque é primeiro mês do ano, uma página em branco, por isso Janeiro Branco. É uma página em branco para estar construindo uma nova história neste ano de 2025. Então, gostaria de te agradecer, Gustavo, pela oportunidade, né? E é um prazer muito grande estar falando sobre saúde mental, discutir temas, né, sobre os municípios que estão tão perto, né? Então, sim, a gente sempre está intercambiando paciente. E é sempre muito bom falar sobre saúde mental e ver que de fato tem pessoas engajadas querendo fazer a mudança. Maravilhoso. Também agradecer pela disponibilidade, né? A gente sabe do esforço que você fez para estar aqui. Não, então, imagina. A gente é muito grato por isso. E como você bem colocou, nesse Janeiro Branco, a gente começa o ano com as páginas em branco e a caneta está nas suas mãos. Então, você define o seu futuro, você define o seu destino a partir da postura que você assume e que seja coerente com aquilo que você deseja para si e para toda a sua família. Então, nós vamos ficando por aqui. Gostaria de pedir para vocês curtirem, compartilharem, ativem o sininho, manda para todo mundo, manda para a tia, para a avó, para o cachorro, para o gato, para todo mundo, que as informações que foram discutidas aqui são informações muito importantes e relevantes que eu tenho certeza que vai servir para um crescimento pessoal muito grande para cada um de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, Fernanda. Obrigada eu. E precisando de ajuda, nós estamos aqui. Né? E deixa o seu arroba, por favor, também, para as pessoas estarem te seguindo no Instagram. Joia. Meu arroba é doutora Fernanda Lima, doutora DRA, Fernanda Lima, psiquiatra. Maravilhoso. E mais uma vez, muito obrigado, Fernanda. Obrigada eu Estamos pela à disposição de todos vocês. Ficamos aqui e este é mais um Psiconexões. Um abraço.